E bom dia para você que está em casa. Ontem o governo reduziu o IPI de carros e tributos sobre operações de crédito. O objetivo é reduzir os preços dos automóveis em até 10%. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre finanças. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o economista Celso Grise. Professor Grise, bom dia, muito obrigada por sua presença aqui. Bom dia, obrigado a você por isso. Bem, o governo resolve, mais uma vez, estimular a venda de automóveis para aquecer a economia. O anúncio das medidas foi feito ontem pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O governo tenta usar novamente a indústria automobilística como acelerador do crescimento e decidiu zerar o IPI dos carros nacionais de 1.000 cilindradas. Essa medida poderá reduzir em até 10% o preço final do veículo. Para o carro flex nacional até 2.0, a alíquota cairá de 11% para 5,5%. Para os importados, o IPI cairá de 37% para 30%. A indústria se compromete a não demitir ninguém durante a vigência das medidas até 31 de agosto. O governo também decidiu liberar parte dos depósitos compulsórios, que são aqueles recursos que ficam retidos no Banco Central para controlar a inflação. Essa liberação vale apenas para o crédito de compra de veículos. Segundo Mantega, os bancos privados e públicos também vão ajudar o setor automotivo com aumento do volume de crédito, aumento do número de parcelas, redução do valor da entrada para a aquisição do bem e redução dos juros dos financiamentos. Professor, por que esse pacote emergencial? As medidas que tinham sido tomadas antes não foram suficientes para dar uma injeção aí na economia? Não, certamente não foram mesmo. Definitivamente, este é um problema que nós teríamos já discutido em várias oportunidades para mostrar que realmente aproximava-se o momento de implantar no país as primeiras demissões, sobretudo na indústria automobilística, sobretudo na indústria bancária e em vários outros setores da economia. Com esta recessão, o desemprego começaria a crescer e as demissões virariam uma grande realidade. O ministro, em boa hora, ainda que de forma emergencial e não planejada, desagravou mais uma vez os impostos, sobretudo em relação à indústria automobilística, que é uma grande empregadora e que paga bons salários. Então, ao reduzir o IPI, ele incentiva a venda de automóveis, que a esta altura já contava com um estoque no setor de 45 dias, um pouco mais de 45 dias. É claro, o programa seria férias para daqui para frente e depois iniciaria-se as demissões. Felizmente, nós tivemos aí um ato de bom senso, acompanhado pelo financiamento agora em prazos mais largos, parcelas mais baixas, enfim, juros menores. Tudo isso contribui muito para a recuperação da economia nacional e há de trazer bons resultados. Acrescento apenas uma única coisa, Madalena, que de fato, as medidas não terão o mesmo vigor de 2008. É preciso lembrar que o nosso consumidor hoje está endividado e que ele, naturalmente, com a dívida que tem, não pode responder tão fortemente quanto respondia no passado. Bom, são medidas, então, que tentam evitar as demissões, não é, professor? Sim. Agora, o que significa o país crescer menos de 3%? Por que isso é grave? Por que o governo se preocupa em tomar essas medidas para tentar mudar isso? Em economia, nós temos algumas preocupações. A primeira delas diz respeito ao crescimento. Claro que nós queremos sempre crescer sem inflação. Isso é fundamental, porque a moeda ela mede a riqueza nacional. Na medida que ela se deteriora, ela está expressando, no fundo, a deterioração da riqueza nacional. Daí porque nós primeiro nos preocupamos com o crescimento sem inflação e depois passamos a olhar problemas diferentes. Imagine, você tem um PIB, uma renda, ou digamos, uma renda pessoal em crescimento. E você aí ganha 10 mil reais, por exemplo, e se casa
com um cônjuge, que vai ganhar 5. Veja que a renda per capita agora é de 7,5. 10 mais 5, 15, dividido por 2, 7,5. Nascem 2 filhos. Para quanto foi essa renda? Mais para baixo ainda. No país como um todo, isso acontece. O PIB cresce, a riqueza, a renda do país, a receita do país, a geração de riqueza. Se a população crescer numa velocidade maior do que o PIB, nós teremos a mesma riqueza para mais gente. Isso significa o empobrecimento. Então, o que é que nós fazemos? Conseguimos trabalhar para que o PIB cresça mais que a população. Quando o crescimento cai, começa a haver desemprego, queda da renda, queda do consumo, menor produção. Nós precisamos inverter isso. Fazer o PIB crescer, fazer a população consumir, fazer a população também poupar, também ter a sua reserva, fazer a demanda ativa de forma que a produção também funcione e dê empregos. Agora, professor, explica para a gente de uma maneira simples, por favor, o que está acontecendo lá fora? O que é a crise internacional que tanto se fala? O que tem acontecido com os países lá da Europa que vem refletindo aqui no Brasil? De fato, os países europeus gastaram muito mais do que arrecadavam. Arrecadavam impostos, mas, ao mesmo tempo, tiveram foram verdadeiramente perdulários, gastaram excessivamente. Acumulou-se uma dívida enorme, em alguns países quase impagáveis. Na Grécia, certamente, é uma dívida impagável. Bom, o que acontece é que banqueiros europeus compraram esses papéis e essas dívidas. Ao comprar e agora não receber, você pode quebrar os bancos europeus. Em primeiro lugar, eles ficam em situação difícil. E, em segundo lugar, o governo é obrigado a fazer corte para voltar a ter capacidade de pagamento. Os cortes governamentais derrubam o nível de emprego, reduzem os investimentos e, com isso, a renda cai, o consumo cai e o custo social fica elevadíssimo. Ocorrido isto lá, é claro que o investidor traria normalmente o dinheiro para países emergentes que têm situação melhor. Mas quando esta situação se agrava na Europa, ele precisa desse dinheiro. E olha para estes países e fala, puxa vida, se aqui está ruim, e se aqui acontecer alguma coisa, imagina o que acontecerá lá. E com medo disso, retira o dinheiro primeiro para se socorrer e depois com medo de que esse dinheiro aqui possa perder muito valor num país emergente em função dos reflexos que essa economia europeia em crise poderia produzir no Brasil. Muito bem, nós temos perguntas já aqui. A Norma, ela escreve, desde 2007 eu tenho um empréstimo em 2 bancos particulares. Na época eu peguei R$1.000 de cada um. Logo fiquei desempregada. Agora fui ao banco e eles estão cobrando R$4.000. Eu não tenho condições de pagar tudo isso. O que eu posso fazer? Ela pode negociar agora com o banco, não pode? Sem dúvida nenhuma. Ela pode recorrer de novo a esses bancos, explicar a sua situação, dizer que arrumou um emprego e que quer pagar, mas que não tem condição de pagar os R$4.000. O banco vai negociar esse valor, vai dar a ela um prazo maior, com um número de parcelas maior e com um juros menor, de tal maneira que ela consiga agora, com o seu novo salário, fazer face, num prazo mais longo, a esses débitos e a esses compromissos que ela assumiu junto a esses bancos. Bom, mitos ou verdades? Vamos ver um jeito de saber se o que se ouve por aí é verdade ou não. Professor, com R$50.000 para investir, o recomendado é aplicar em ações e em títulos públicos? Verdade ou não, professor? Olha, R$50.000 é uma quantia realmente já alentada. O que eu sugiro, então, a essas pessoas? Que, primeiro, diversifique. Não faça um único investimento. É muito interessante o título público. Ele realmente dá a você a possibilidade de ter um bom rendimento com uma segurança excelente. O que me preocupa nas ações? Se o indivíduo não for um indivíduo preparado para investir em ações na Bolsa, diretamente ele, saber escolher a sua ação,
Está preparado para o longo prazo, para deixar o seu dinheiro lá por um bom período e, com isso, administrar suas compras e vendas? Eu recomendo um fundo de investimento que tenha uma participação relativamente grande ou expressiva de ações. E não se preocupe, porque o fundo administrará para você. O que é importante, você pegue um fundo moderado, nunca uma coisa arrojada, uma posição muito forte em papéis de renda variável. Pegue uma coisa, no máximo, moderada, num bom administrador de recursos, seja ele um banco ou não, e aplique de maneira a esperar uma rentabilidade razoável num prazo maior. Professora Karine da Silva Fialho tem 26 anos e mora em Paulínia. Ela escreve: eu tenho um financiamento de veículo desde 2006 e este ano é o último que eu pago a prestação. O meu marido diz que estão cobrando juros abusivos. Eu posso tentar mudar isso? Sim, né, professor? Claro, também. Claro que pode. Os juros caíram, a regra é a negociação nesse instante. O esforço de todos, inclusive dos bancos, é favorecer ao seu mutuário, ao emprestador de dinheiro e, portanto, a negociação é bem-vinda. Você pode reduzir esses juros e pode reduzir, em grande parte, o seu compromisso com bancos. Bom, hoje o Pronto Atendimento fala sobre finanças e hoje, a partir de hoje, a gente vai passar a dar algumas dicas para você, para cuidar bem do seu dinheiro e também para ficar atento a alguns truques que o comércio usa para induzir ao consumo. Loja de departamentos. Você sabia que as escadas rolantes são posicionadas de forma que o cliente tenha que percorrer longos caminhos dentro da loja? O objetivo é fazer com que o cliente ande por longos percursos. Então é assim, professor. Então, nesse passeio, as pessoas vão vendo mais lojas, né? Você coloca esse consumidor em exposição com um conjunto maior de produtos. E ele, naturalmente, muito impulsionado pelos seus desejos e necessidades, frente aos produtos, enxerga a possibilidade de satisfazer algum desejo mesmo, ou alguma necessidade pessoal, e compra. Essa é a verdade. A gente acaba favorecendo, através do percurso, uma maior exposição do consumidor aos elementos que estão na loja. Então, e isto pode induzir a um consumo desnecessário. Isso pode acontecer e deve acontecer muito em shoppings, então, evitar os shoppings, professor. Eles são planejados assim. O melhor é a gente evitar um pouco ou conter um pouco do nosso impulso de compra, né? Olha, uma pergunta interessante aqui. O Júlio Passini, ele escreve: eu tenho 7 apólices da dívida pública do governo federal de 28 de janeiro de 1902. No valor de R$1 conto. O que é possível fazer com esta apólice? Eu li numa revista que existe a possibilidade de resgatá-la ou mesmo vendê-la para empresas que possuem dívidas com o governo. Onde eu posso conseguir orientação sobre o que fazer com elas? Júlio, é verdade que de posse de créditos públicos, representados por papéis ou não, títulos como você tem manifestado nessa pergunta, é possível realmente vender a empresas, mediante um ágio, ela desconta esse preço porque ela não sabe quando receberá. Ela terá todo um custo para fazer cobranças e se ressarcir. O seu título é de 1902, contos de réis. Você imagina o número de moedas que nós tivemos de lá para cá e o número de vezes que nós dividimos por 1000 o valor dessa moeda. Eu diria a você o seguinte: o valor desse título, hoje, é muito baixo. Não é alguma coisa que mereça um grande esforço da sua parte em torná-lo líquido, em torná-lo resgatável e, com isso, se reembolsar desses valores. Eu digo com franqueza a você, claro que em havendo uma possibilidade, alguma empresa interessada, você poderia vender. Acho muito pouco provável para um papel emitido em 1902. Muito provavelmente esse título terá um valor histórico maior do que o seu valor de face. O Álvaro é de Osasco e ele escreve: eu tenho um cartão de crédito que era de um banco privado conveniado a uma empresa de cartões. O banco foi comprado e assumiu todos os cartões de crédito do banco anterior.
Mas este mês eu recebi uma carta da empresa que cuida do cartão de crédito, informando que no mês que vem o meu cartão será cancelado porque o banco não renovou o contrato com esta empresa do meu cartão de crédito. O que eu devo fazer, sendo que a validade do cartão vencerá em 2013 e minhas faturas estão em dia? O que eu posso fazer? Bom, você sabe que essas transferências de um banco comprando um cartão de crédito, uma empresa administradora de cartão de crédito, ele naturalmente passa a gerir este cartão. Pode ser que este banco tenha tido uma decisão de ou reduzir essa operação, ou sair de certas operações, e você tenha sido contemplado com a sua exclusão desse cartão de crédito, não é? E nessa circunstância, o que a gente aconselha é que você não entre em choque com essa empresa. Troque esse cartão. Vá para um banco melhor, maior, procure um cartão de melhor qualidade, sem esses contratempos. Porque daqui um pouco esse cartão passa a ter dificuldade de ser aceito no mercado, ele passa a não ter a mesma facilidade de uso que você teria com outro. Quando uma coisa deteriora, melhor sair dela e procurar por um outro cartão. Há tantos cartões hoje oferecidos de boa qualidade, com um amplo uso, que você não deveria ficar nele. Bom, vamos então a mais uma dica para você ficar atento à tentação do consumo. Lanchonetes. É comum as lanchonetes oferecerem brindes. Isso chama a atenção das crianças que fazem os pais gastarem mais. Mais uma tática para atrair, então, o consumidor. Mais brindes. Uma tática. Você lança brindes, as pessoas vêm à sua loja à busca dos brindes. E nisso acabam consumindo muito mais do que consomem normalmente se não tivessem esse novo atrativo. É mais uma forma de trazer o consumidor e induzi-lo a um gasto que talvez não fosse necessário fazer. O Pronto Atendimento faz agora um rápido intervalo. Já voltamos com outras perguntas e respostas sobre finanças. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é finanças e quem está tirando as dúvidas do telespectador é o economista Celso Grisi. Professor, nós começamos o programa falando das medidas do governo, a redução do IPI, né? Nós temos aqui uma pergunta de alguém que assina como R. Stone. Essa pessoa escreve: eu gostaria de ouvir a opinião do professor. Quando não consegue escoar a produção, a indústria automobilística recorre ao governo pedindo redução de impostos. Mas a indústria não reduz os seus preços, apenas deixa de pagar mais impostos. Por que não há uma combinação nos dois? Redução de impostos, mas também redução do preço real cobrado pelas montadoras. Bem, de fato, aparece desta forma, como o telespectador descreveu, para todos nós. Isto é o que nos aparece. Mas veja, quando a indústria já não vinha vendendo, porque o governo só entra depois que a indústria realmente não vende mais e vai estabelecer uma crise. O medo do governo é o desemprego, que a indústria comece, obrigada como está, com a margem de lucro comprometida, um grande estoque no pátio, ela comece a demitir. Esse é o medo. Portanto, o governo entra nesse momento. Eu quero lembrar ao telespectador que a indústria já vinha fazendo o seu esforço anteriormente. Para combater a crise, a formação de estoques, ela vinha baixando o preço e impulsionando as suas vendas de maneira a reduzir esses estoques que custam muito a empresa manter. Custa, naturalmente, o preço do dinheiro, os juros, que ficam parados ali e que, portanto, sem remuneração, custam à indústria os juros. Ela já vinha fazendo isso. Aí chega o governo e dá uma isenção para recuperar a margem da indústria, que vinha operando sem margem, evitar o desemprego, estimular a produção e o consumo. Aí favorece o prazo para o consumidor dividir no número de parcelas menor, reduz o juro uma vez mais e a empresa, de modo geral, ainda acaba ofertando um preço ainda mais competitivo, só que pouco a gente percebe,
porque o desconto já havia sido praticado em momentos anteriores e agora é um desconto menor. Agora, professor, houve recentemente uma elevação do IPI? Se referia a carros importados, é isso? A carros importados, o IPI subiu muito. E, naturalmente, para proteger a indústria nacional. Esta era a ideia, porque protegendo a indústria nacional produz o carro e vende aqui dentro, dando emprego ao trabalhador nacional. Quando você importa, você está comprando uma produção estrangeira e, portanto, você está pagando nesse preço o salário do exterior, paga ao trabalhador estrangeiro. Esta é a razão pela qual os países, nesses momentos, acabam protegendo a sua indústria e elevando os impostos para evitar a importação. Olha, o Hamilton mora em Marília e ele escreve: eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu tenho alguns empréstimos, sendo um consignado e 2 de outros bancos. Agora, com a redução de taxas de juros, eu transferi a minha conta salário para um determinado banco que oferece taxas menores. Será que compensa fazer um empréstimo maior e quitar todos os outros? Sem dúvida nenhuma, vale a pena. Tente consolidar todos esses empréstimos em um único empréstimo e, se possível, consignado, esse que você desconta na folha de pagamento, porque aí está o menor juros. Você pode pedir esse empréstimo fazendo o seguinte: consolida os 3 empréstimos seus num único empréstimo consignado, descontado em folha, pedindo a ampliação do prazo para que a redução das parcelas em função da ampliação do prazo e da redução dos juros torne mais fácil você pagar isso e dê a você uma administração mais tranquila do seu orçamento pessoal. O Júlio César, professor, é de São José dos Campos. Ele escreve: eu estou na faculdade e tenho dificuldade em pagar as mensalidades. O FIES, né, professor, que é o financiamento, né, estudantil, ele é vantajoso? Eu posso liquidar esse contrato e ter algum desconto? Juros de 13,5%. 3,5%. São juros bons? Eu estou com muitas dúvidas e tenho medo desse financiamento. Ele pede a sua opinião, professor. Não, sem dúvida nenhuma. O financiamento visando sempre o problema da educação é invariavelmente vantajoso, porque o governo cria uma linha de crédito efetivamente dedicada a quem quer estudar e, sabendo das dificuldades desse indivíduo, ele oferece essa linha de crédito a um juros muito convidativo. E é isso que o governo faz nesses programas. Portanto, não há dúvida, se você não consegue estudar com recursos próprios, recorra sim a esse programa, mas não pare de estudar. Uma dúvida para quem está devendo e quer viajar. Vamos ver. Professor, dívidas podem impedir minha viagem ao exterior. É verdade, professor? É verdade, sim. Uma dívida que você tenha e que esteja comprometendo o seu salário não deve, evidentemente, dar espaço para você fazer um gasto supérfluo. Por exemplo, uma viagem ao exterior de lazer. Postergue essa viagem, pague esta dívida, viagem sem dívida, com o seu orçamento equilibrado. Olha, uma pergunta interessante para deixar tudo muito claro mesmo. É o Evandro. Ele escreve: eu gostaria de saber o porquê do corte de IPI nos veículos importados. Ele fez uma confusão com a sigla, né, professor? A gente vai explicar. O objetivo não é acelerar a indústria nacional? E mais ainda, por que a redução foi maior nos veículos importados do que nos nacionais acima de 1.000 cilindradas? De fato, nos carros importados existe um componente como esse que eu falei. Nós estamos mais beneficiando a indústria lá fora do que a indústria aqui dentro. Mas o problema é que existe um mercado para estes carros grande. E, efetivamente, nós temos um compromisso com o exterior. Nós não podemos fechar o nosso comércio. Isto já vinha sendo feito, nós já vínhamos trazendo o carro de fora. Você vai agora beneficiar a indústria nacional e não beneficiar o exterior. Nós estamos fazendo tratamentos que não são tratamentos iguais entre o tratamento que se dá ao carro nacional e o tratamento que se dá ao carro no exterior.
Isso é visto como uma discriminação no comércio internacional. Então, muito em respeito a isso, o ministro Manteiga, que já vem protegendo até em excesso, no meu modo de ver, a indústria nacional, acaba dando um fôlego para mostrar que ele tem um tratamento igualitário. E acho que é tão desprezível este número que seria justo que o ministro tivesse essa atitude sem causar maiores problemas para a nossa economia. E vamos deixar bem claro, professor, o que significa IPI, a sigla? É Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele incide exatamente, como o nome diz, sobre os produtos que são industrializados. Isso, então houve desta vez nesse pacote uma redução desse imposto, que não se refere aos veículos importados, certo, professor? Não, também pega uma redução de veículos importados. Ele também reduz, se não me engano, de 30 para um número como 20 e poucos. Ele reduz também. Existe o imposto pago, o IPI pago na importação. E é disso que o ministro fez. É um tratamento, acho que respeitoso no comércio internacional. Beneficiar só a nossa indústria significa que nós estamos fechando o país. E, naturalmente, o ministro não quis dar esse recado ao mundo. Muito bem, vamos então agora a uma dica na hora de ir para o supermercado. Vamos ver. Carrinho de mercado. Quanto maior o carrinho, maior a tendência do consumidor gastar mais. 10 produtos num carrinho pequeno parecem muito, num grande parecem bem menos. Então, na hora de comprar, escolher o carrinho, professor, o tamanho do carrinho. Parece brincadeira, mas sabe o que é verdade? É. A gente acaba vendo o carrinho e achando que não comprou, que falta alguma coisa, e põe mais, e põe mais. Acaba consumindo o que não precisa. Não haveria razões para isso. Eu acho que um bom expediente é fazer uma listinha antes de sair para o supermercado. Não vamos comprar além, porque nós estamos forçando o nosso orçamento num item que talvez a gente pudesse preservar. Então, cuidado para comprar. Pense, veja, não olhe para o carrinho com a necessidade de enchê-lo, não precisa isso. Vamos comprar o que nós vamos consumir. A Roseni escreve: gostaria de comprar um carro, mas não tenho dinheiro para dar de entrada. Eu pensei em juntar esse dinheiro para comprar à vista, mas tenho dúvidas de como fazer isso. A poupança me traz insegurança. Eu gostaria de um conselho do senhor, qual a melhor forma de juntar esse dinheiro, ou se vale a pena comprar em longo financiamento ou num consórcio. Roseli, o consórcio é uma das melhores opções. Entretanto, ela não é boa para todo mundo. Imagine que você entre num consórcio e comece a pagar todos os meses e o seu carro não seja sorteado. Você vai ficar sem o carro. Você está procurando comprar porque precisa dele. Então, entrar num consórcio é só se você tiver seu dinheiro do lance e garantisse, então, que você entrasse na posse do bem. Se você tiver que poupar, então eu recomendo sim a caderneta de poupança. Não há nenhum problema de insegurança em relação à caderneta de poupança. A caderneta talvez seja um dos investimentos mais seguros que você possa ter. Caderneta de poupança, você tem a possibilidade de comprar também Tesouro Direto, esses títulos públicos. Você pode também levar isso para um CDB bancário, num prazo maior, para reduzir os impostos sobre ele. Você planeja a compra e forma a sua entrada. Aí dê a entrada, fique devendo menos, um percentual no máximo de 80% do carro e parcele isso de uma maneira que essa parcela não represente uma parcela substantiva do seu orçamento, de tal forma que você possa pagá-la devagar. Sabe uma das coisas que sempre me preocupa em relação a essas dívidas que fazemos? Nas empresas, a gente fala que toda empresa tem que ter um caixa suficiente para cobrir todas as despesas e ainda uma reserva de caixa para eventualidade. Uma das coisas que eu falo sempre para o consumidor é que ele tem uma pequena reserva. Por quê? Há umas armadilhas nisso tudo, sabe? Eu vou gastando o meu dinheiro e na medida em que vou gastando, entra uma prestação a mais e eu não tenho dinheiro, entro no cheque especial e está feita a confusão.
por favor, mantenha a reserva. Professor, desculpe, o nosso tempo acabou. Muitas perguntas, muito obrigada. E em breve estaremos de volta. Se Deus quiser, bom dia, muito professor obrigado. Celso Grisse. Amanhã a gente vai falar sobre as novidades na aposentadoria de uma categoria que finalmente passa a ser vista pela Previdência, os catadores de lixo reciclado. Bom dia, até lá.